Boa tarde. Hoje eu vou tratar da questão dos conceitos complexos, que é um assunto em que a norma, a ISO 25964 de 2011, ela trata sobre a especificidade com que o Thesaurus com que vai ser norteado o Thesaurus, o nível de especificidade com que o Thesaurus será construído. Se ele vai ser composto por palavras mais gerais ou se vai ser composto por palavras mais específicas, termos mais específicos. Bom, a gente começa... basicamente esse vídeo vai ser sobre a gente tratar dos conceitos entre termos e conceitos, tá certo? O termo, ele se refere mais à quantidade de palavras e o conceito, ele se refere à quantidade de sentidos e de conceitos semânticos que o termo tem. Que o termo ou que o assunto, que o descritor vai ter. Então, quando a gente estiver analisando o descritor no âmbito do termo, a gente está analisando a quantidade de palavras. A gente está olhando mais a questão do significante. Quando a gente está analisando com base no conceito, a gente está analisando mais o significado, o sentido. Isso vai ficar mais claro nos próximos slides. Bom, na verdade, a ISO 25964, ela trata essa tradução literal seria termo simples e termo multipalavra. Eu resolvi traduzir para termo composto porque a gente já tem o substantivo composto, Então eu achei melhor traduzir ele como a palavra composto, embora ele não se limite a substantivo composto, não é isso. O substantivo composto é guarda-roupa, couve-flor, são essas palavras que vão figurar no dicionário geral, O termo composto para a linguagem documentária é aquela junção de duas ou mais palavras que carregam apenas um sentido semântico, tá? Não necessariamente um sentido, mas ela carrega um conceito semântico que pode figurar em um Thesaurus, em um vocabulário controlado. A diferença entre termo simples e termo composto é a quantidade de palavras. Por isso que a gente pode analisar o termo enquanto um aspecto do significante. Então, o termo simples, ele vai possuir só uma palavra, por exemplo, gatos, agropecuária. O termo composto é aquele que vai possuir duas ou mais palavras. Belo Horizonte, guarda-roupa, política fundiária, saúde pública. Possui duas ou mais palavras, termo composto. Possui uma palavra só, termo simples. Agora, o conceito simples e o conceito complexo é o seguinte: o conceito simples é quando o termo possui apenas um conceito. Então, Belo Horizonte é o quê? É uma cidade. Gatos é um animal. Couve-flor, um vegetal. O conceito complexo é quando o termo possui mais de um conceito, mais de um sentido na sua essência. Aí, uns exemplos: discriminação racial entre minorias étnicas. Então, a gente tem
discriminação racial, a gente tem minorias étnicas e dá até para dividir mais conceitos este termo. Agora olha que interessante, esse é um termo, né, que eu falei agora, é um termo composto, né, que a gente viu. Mas olha esses dois aqui que são termos simples, mas eles são conceitos complexos, né, porque a agropecuária carrega em si, né, a junção entre agricultura e pecuária, e bioengenharia carrega os conceitos de que biologia e engenharia. Agora, veja só, um conceito complexo não é necessariamente um termo pré-coordenado, tá? Pode ser um termo pré-coordenado, claro, né? Mas não necessariamente. Porque se a gente consegue juntar, né, mais palavras, duas ou mais palavras pertencentes ao mesmo sintagma, a gente tem um conceito complexo e ele não é pré-coordenado. Tá certo? Essa é a diferença entre conceito complexo e conceitos pré-coordenados. A pré-coordenação se estabelece entre conceitos que pertencem a sintagmas diferentes. O conceito complexo é a junção de duas ou mais palavras que possuem significados, sentidos diferentes, diversos. Tá? E só para deixar isso bem claro, eu trouxe algumas palavras para a gente analisar, né? Alguns termos, alguns descritores para a gente analisar e a gente classificá-los se eles são termos simples ou termo complexo, conceito simples ou termo simples ou termo composto, conceito simples ou conceito complexo. Gatos, por exemplo, vai ser um termo simples, só tem uma palavra, e um conceito simples, é um animal. Bioengenharia. Bioengenharia vai ser um termo simples, possui só uma palavra, mas um conceito complexo, porque ele carrega o sentido de biologia e de engenharia. Belo Horizonte é um termo composto, duas, né, palavras, mas ele, no âmbito de um tesaurus, provavelmente ele vai ser um conceito simples, porque ele vai estar se referindo a uma cidade. Mas, se a gente estivesse analisando a frase de uma pessoa, né, observando uma vista e falando, ó, que belo horizonte, neste caso, a gente teria um conceito complexo, porque o belo seria adjetivo do horizonte. Ele está qualificando um horizonte que ele está observando. Tá certo? Mas que não é o caso aqui. Aqui o conceito dele é simples porque se refere ao nome de um município. É um município. Então, neste caso, manga vai ser um termo composto com um conceito simples, porque também se refere a um município. Discriminação racial vai ser um termo composto, porque tem duas palavras, e um conceito complexo, porque ele está tratando de um tipo de discriminação específico, que é o racial. Podia estar falando de discriminação sexual, discriminação social, por aí vai, né? Toda vez que o termo ele vai se tornando mais complexo, ele vai se tornando mais específico, né? Então essa é uma lei, né, no âmbito da linguagem documentária. Toda vez que quanto mais complexo se torna o termo, mais específico ele também se torna. E aí a norma, ela também traz esses conceitos de núcleo e modificador do conceito complexo. O núcleo é o substantivo que identifica a classe geral de conceitos a que o termo se refere como um todo. Por exemplo, né, tem lá os conceitos complexos: índice impresso, hospital infantil e agroindústria. O núcleo de índice impresso vai ser o índice, né? O
núcleo de hospital infantil vai ser o hospital. E da agroindústria, que aí é o mais complexo, seria indústria, mas aqui, né, é um pouco subjetivo. Algumas pessoas poderiam considerar a agropecuária como, ou a agricultura como o núcleo, tá? E isso a gente observa quando podemos encontrar em tesauros agroindústria tanto dentro da indústria quanto dentro da agropecuária, né? O que torna difícil e bastante subjetivo essa noção de onde está o núcleo, né, de um termo complexo, né? Mesmo que ele seja, mesmo que ele tenha apenas uma palavra, né, que ele seja um termo simples. Bom, e o modificador então funciona como uma espécie de adjetivo, né? O modificador ele pode ser um ou mais termos que restringem o núcleo e assim especificam uma de suas subclasses. É como se fosse ele restringe mesmo, né? E qualifica. Então, é o índice. Não é qualquer índice, é só um índice impresso. Poderia ser um índice eletrônico, mas não é. É só impresso, está restringindo, né? Por isso que quanto mais complexo é o termo, mais específico ele vai se tornando, porque os modificadores eles vão especificando ainda mais o núcleo, né? Hospital infantil, né? É um tipo, poderia ter hospital, uma maternidade, que é um tipo de hospital, um hospital ortopédico e por aí vai, né? Vai restringindo o âmbito de atuação do hospital. E no caso da agroindústria, se eu considerei o núcleo a indústria, eu vou considerar, eu vou considerar a agricultura como um modificador. E aí eu posso pensar que eu tenho as indústrias e os tipos específicos de indústria, né? Eu tenho a agroindústria, que é a indústria da agricultura, eu posso ter a indústria automobilística, a que vai fazer carro, e por aí vai. E aí a questão é o seguinte, se nós temos a possibilidade, né, de criar termos compostos, né, e conceitos complexos, quando que a gente divide? Quando a gente pode dividir? Quando que a gente coloca um termo complexo e quando a gente não coloca esse termo, quando a gente coloca o conceito complexo ou quando a gente opta por incluir o conceito simples, né? Essa é a grande questão da coisa, né? E essa é uma grande dificuldade do Tesauros. E isso também, né, é bastante subjetivo, porque não tem uma receita de bolo. O que eu vou fornecer aqui para vocês é mais uma discussão, é mais uma reflexão do que trazer igual no vídeo anterior de gramática, que eu trouxe as regras. Aqui vai ser mais uma discussão, né? Mais algumas diretrizes, porque não tem jeito, não tem uma fórmula acabada que permita com que a gente responda facilmente essa questão, tá? Então o termo simples, né, possuem dois ou mais conceitos quando é possível dividi-los morfologicamente, tá? E isso aqui vem uma coisa importante, nós só podemos dividi-los quando o conceito for complexo, porque quando o conceito no caso aqui, né, a gente tem um termo simples com um conceito complexo. O que a gente não pode fazer é dividir um conceito simples, porque o conceito simples, a princípio, não tem nem jeito da gente dividir, embora ele possa ter mais de uma palavra, né? Então, a gente só pode dividir conceitos complexos, né?
E, obviamente, eu vou chegar lá, né? A gente não divide, claro, termos simples, mesmo que eles sejam complexos, né? Mesmo que o conceito dele seja complexo. Por exemplo, biodegradação, agropecuária, embora a gente perceba, né, que eles possuem, tá? Que eles possuem dois assuntos. O que eu estou falando aqui dividir, né? No caso aqui, nem é dividir o termo para colocar os dois termos separados em um vocabulário controlado, não. Estou falando da dividir aqui no sentido de abstração, no sentido de entender, da gente olhar para um termo simples e conseguir identificá-lo como um conceito complexo. A gente consegue identificar um termo simples como conceito complexo quando nós conseguimos dividi-lo, mas assim, mentalmente, intelectualmente, a gente percebe por quê. A gente nota que tem dois conceitos juntos ali. Biodegradável está falando da questão da degradação de organismos vivos. Agropecuária é a agricultura junto com a pecuária. Tá certo? E a divisão do termo composto. Então, termos compostos possuem dois ou mais conceitos quando é possível dividi-los morfologicamente. De novo, a gente só pode dividi-los porque eles são conceitos complexos. Se eles forem conceitos simples, não tem como dividi-los. Né? Tá aí, ó. Por exemplo, defensor dos direitos humanos. Defensor, direitos humanos. Gestão de recursos humanos. Gestão e recursos humanos. Se a gente quiser, a gente consegue dividir mais, né? De novo, essa divisão não é para inclusão no vocabulário controlado. A gente está analisando o termo semanticamente em um campo teórico só, tá? É aqui que nós estamos nessa base ainda. A gente não está tratando de divisão para inclusão num vocabulário controlado, não. Ainda não, mas a gente vai chegar nesse ponto. Quando a gente trata de, por exemplo, defensor dos direitos humanos, a gente já pode analisar a questão de divisão para inclusão no vocabulário controlado. Até porque, se a gente entender que defensor, ele faz parte de um sintagma diferente do direitos humanos, para o nosso vocabulário, a gente está pré-coordenando o termo. Então, há grandes chances da gente poder dividir esse termo no tesaurus, incluí-los separados e uni-los no momento da indexação sem problemas, tá? Mas no âmbito ainda semântico, né, no âmbito teórico de abstração, a gente consegue inclusive dividir direitos humanos, tá? O direito, por exemplo, dos animais, é estranho a gente falar, né? Direito da natureza, mas ainda existe. A gente pode definir outros direitos que não se aplicariam diretamente aos seres humanos, vamos assim dizer, embora todo direito seja humano, porque somos nós que temos condições intelectuais de exercer esses direitos, né? E a gente cria os direitos para nós mesmos. A mesma coisa recursos humanos. A gente também consegue dividir, né? Existem recursos financeiros, existem recursos físicos, recursos de infraestrutura e por aí vai. Bom, e aí a gente começa a definir algumas regras, né? Assim, eu falei que não ia ter muita regra, mas algumas a gente consegue definir, a gente consegue chegar em algumas, né? A primeira, a gente não vai dividir um termo simples, mesmo que ele seja complexo, tá vendo? Nunca dividir o termo simples, mesmo quando for complexo, pois você vai mudar o sentido dele, tá? O que eu estou querendo dizer com isso? Quando a gente tem no tesaurus, por exemplo, bioquímica, biologia e química, se eu tenho um documento que trata sobre bioquímica, e eu indexá-lo por biologia, vírgula, química, ou biologia, tracinho, química, na combinação dessas duas palavras,
no momento da indexação, na minha opinião, estou fazendo uma indexação errada. Porque bioquímica não é essa combinação de biologia e química. Ela não representa essa combinação. Porque a bioquímica, embora seja uma junção dessas duas áreas, ela se transformou em uma terceira coisa. Ela se transformou em uma coisa que se diferencia da biologia e da química analisadas separadamente. Né? Então, por isso que a gente não divide termos simples. Porque se o termo simples ele foi criado na linguagem natural, né? Provavelmente ele foi criado aqui, né, dentro da área de conhecimento lá dessa interseção entre a biologia e a química, é porque ele passa a ser um conceito importante. Documentos passam a surgir tratando especificamente da bioquímica e por isso ela merece figurar em um tesaurus, né? E a junção simples e pura dos dois conceitos que lhe deram origem não são capazes mais de representá-los à medida em que eles se transformam em uma outra coisa, em uma terceira coisa, né? E aí surge então a questão, né? Quando então nós podemos dividir o termo composto? A gente não pode dividir o termo simples, né? Lembrando lá o termo que tem só uma palavra, seja ele um conceito simples ou seja ele um conceito composto, complexo. Mas quando que a gente pode dividir o termo composto? Agora a divisão mesmo, para incluir, a gente está tratando de inclusão de termos em um vocabulário controlado, né? Quando admitir o conceito complexo ou confiar a combinação ao indexador, tá? De novo, isso daqui é lógico que depende muito dos sintagmas com que o vocabulário está trabalhando. Mas a gente vai partir do pressuposto aqui que a gente que a combinação dos termos compostos se dá entre os mesmos sintagmas. Então nós não estamos combinando palavras de sintagmas diferentes, nós estamos combinando palavras que compartilham o mesmo sintagma, tá? E assim formando termos compostos que podem ser termos complexos, conceitos complexos. E aí tem alguns exemplos, né? Tem duas opções num tesaurus, né? A gente pode ter o termo gestão de recursos humanos, e aí na indexação eu vou usar isso, né? Gestão de recursos humanos. Ou eu posso ter no tesaurus a palavra gestão separadamente e recursos humanos, que é o caso do nosso tesaurus, por exemplo. E aí você combinar na hora de indexar. Até tá jogando o gestão para o final, né? Aqui como se fosse uma indexação que fornecesse como ponto de acesso um índice, tá? A gente fica atrelando índices a catálogos impressos, né? Mas existem índices de base de dados eletrônicas também. Nós aqui na GDI, por exemplo, temos um, que é o DSpace, que é a biblioteca digital da Assembleia. Se vocês forem lá, depois consultem, né? Na página da Assembleia, consulte, biblioteca, no Veja também tem lá, biblioteca digital. Você clica e é mandado para a biblioteca digital da Assembleia Legislativa. Lá você vai ter assim assuntos. Quando você clica nesse link, ele te manda para uma lista alfabética dos assuntos que estão cadastrados no campo indexação da biblioteca digital. E aí ele lista todos os assuntos em ordem alfabética, o que é ótimo para você comparar, inclusive, esses tipos de pré-coordenação aqui, no caso aqui,
pré-coordenação, ele está pré-coordenado, aliás, pós-coordenado, né? Ele foi coordenado na indexação, até para ver se você está fazendo sempre o mesmo, se tem uma entrada lá em gestão, recursos humanos, se vale a pena manter essa entrada, né? E por aí vai. Bom, fatores a considerar, né? Então, bom, é aquilo que eu já havia comentado. A decisão sobre admitir um termo composto é difícil e subjetiva, mas a gente pode usar alguns critérios mais objetivos para justificar essa decisão. Alguns desses critérios são a frequência da utilização, o grau de especificidade necessário do tesaurus, a multiplicidade de opções de indexação, a questão do termo composto com mais de um modificador ou sintagma, antecipar as expectativas dos usuários e a frequência de uso do termo e evitar a ambiguidade. Nós vamos ver cada uma dessas. Bom, aí a gente já tinha visto isso, né? Tinha comentado já que com relação ao conceito simples, a gente nunca divide um termo composto que possui um conceito simples, porque ele muda o sentido. Então, termo composto com conceito simples muda jamais, né? A gente não pode aí separar, por exemplo, Belo Horizonte, se a gente está se referindo a um município. Se a gente estiver se referindo a um horizonte bonito, aí sim, mas é estranho, né? Seria até o contrário aqui, né? Seria horizonte, belo, porque o substantivo teria mais importância do que o adjetivo. Você não ia começar um índice alfabético com o adjetivo. Estaria errado. E a questão da coerência da indexação. Quando trabalha com termos ou conceitos simples, a grande dificuldade é manter a coerência da indexação. Aí tem um exemplo, né, de formas possíveis de você representar a mesma coisa, né? Quando o tesaurus é muito abrangente. Por exemplo, você pode representar a questão de gestão de recursos humanos, né, que a gente tinha comentado. Eu acho que no nosso tesaurus é possível todas essas construções aí, ó. Gestão, pessoal, gestão, recursos humanos, administração, pessoal e administração, recursos humanos, né? E todas essas construções, a gente pode dizer, elas não estão erradas, todas elas são possíveis e todas essas construções representam o mesmo conceito, que é a questão de gerir a parte de recursos humanos. Então é um problema isso, a gente tem que resolver, a gente não pode dar todas essas possibilidades de indexação, todas essas possibilidades de combinação ao indexador na hora de indexar, porque se ele optar por qualquer uma dessas, ele não vai poder ser responsabilizado, né? E muito provavelmente indexadores diferentes com esse repertório todo de possibilidades, jamais indexará o mesmo documento de modo semelhante ou próximo disso. E mesmo o mesmo indexador em momentos diferentes, ele também vai mudar a forma de indexar, né? E outro exemplo aí da coerência é a discriminação racial e você dividir, né? Discriminação raça e discriminação gênero, discriminação natureza social e por aí vai. O que eu acho também nós conseguimos fazer com o nosso tesaurus. Isso porque trabalha com uma abrangência muito grande, nós trabalhamos com uma abrangência muito grande com o conceito simples, né? A gente não constrói muito conceito complexo, né? A gente deixa essa construção para a hora da indexação e isso geralmente se transforma em um problema quando você tem um repertório muito grande de conceitos simples que querem dizer a mesma coisa.
tá? E aí essa questão, né? O conceito simples versus os conceitos complexos. A norma, ela orienta, né, que a gente deve evitar manter conceitos simples que, combinados na indexação, têm o mesmo valor semântico de um conceito complexo. E isso acontece com muita frequência com o nosso tesaurus aqui, né? Tem esse exemplo que eu peguei lá da norma, que é software de gestão de tesauros. A gente tem, por exemplo, né? O exemplo seria esse. Você tem no tesaurus esses 3 conceitos aqui, ó. Software de gestão de tesauros e software de gestão. E isso vai permitir você fazer 2 indexações possíveis. Ou você usar o termo mais específico, software de gestão de tesauros, e o conceito mais e a combinação, né? A pós-coordenação dos conceitos, tesauros, software de gestão. Mas neste caso aqui, embora o tesauros possibilite você usar os 3 termos, essa indexação aqui estaria errada porque você estaria infringindo uma recomendação da política de indexação, que é o quê? Toda política de indexação, uma boa política de indexação, ela deve orientar a indexação pelo termo mais específico, né? Na ausência do termo mais específico, você faz o quê? Você combina 2 assuntos mais gerais, tá? Que é o caso, que é esse segundo exemplo da indexação, que é diferente do exemplo anterior que eu havia mostrado, né, com relação à gestão de recursos humanos ou gestão de pessoal de uma empresa, né? Aqui a gente não tem o termo específico. A gente não tem o termo gestão de recursos humanos ou gestão de pessoal. Esse termo ele não existe o termo específico. O que existe é um conjunto de termos gerais que querem dizer mais ou menos a mesma coisa. E como é que você resolveria esse problema aqui? Você teria que optar. Você não poderia ter gestão e administração autorizados e com o mesmo valor semântico, em que a combinação com os recursos humanos ou pessoal desse esse mesmo sentido. E você também não poderia ter pessoal ou recursos humanos, os 2 autorizados, com o mesmo sentido semântico. Você teria que optar por um e anular o outro, tá? E aí você corrige, você ainda sem a necessidade de você criar um conceito complexo, né? Um termo composto. Você não precisaria criar, aliás, aqui seria um conceito complexo mesmo. Você não precisaria criar um conceito complexo para poder representar gestão de recursos humanos. Você poderia possibilitar a pós-coordenação destes termos na indexação, garantindo aí um mínimo de coerência, tá? Mas aí você precisa restringir, né, o seu tesaurus. Ele não pode ser abrangente deste modo, né? Aí neste caso aqui, neste exemplo do software de gestão de tesauros e tesauro software de gestão, né, você pode ter esses 2 casos, porque às vezes o ideal é o seguinte: se você criou software de gestão de tesauros, você teria que criar o software de gestão das outras áreas do conhecimento que existisse representados nos seus documentos. Se surgisse lá software de gestão de recursos humanos, né, software de gestão de dimensionamento estratégico, de dimensionamento de pessoal, você teria que criar o termo, porque você já tem um específico para o tesaurus. O que acontece é que muitas vezes você cria esses termos mais específicos quando você tem um conjunto de documentos muito grandes que você precisa separar.
mas quando surge um ou dois documentos específicos sobre um outro software de gestão, você acha que é muito trabalho criar um termo, um thesaurus específico para aqueles dois documentos apenas. E prefere o quê? Combinar dois termos na hora da indexação, fazer um sistema pós-coordenado na hora da indexação. Pós-coordenar termos gerais, né, na hora da indexação. Mas isso leva à questão da incoerência, porque abre o precedente, né, o que não vai ser assim. O ideal é esse, você criar sempre o específico, para que permitir com que o indexador sempre indexe pelo mais específico. Se você não criou, não tem o mais específico, e aí o indexador ele tem que conferir se não existe, ele vai indexar pelos gerais. Não vai ter jeito de você, por exemplo, deixar de ter tesauros no seu tesauros, o termo tesauros, por exemplo, num tesauros de biblioteconomia, porque nem só sobre software vai se tratar os documentos sobre tesauros na área de biblioteconomia, como vai ter outros softwares de gestão de outras áreas, circulação, empréstimo, desenvolvimento de coleções, catalogação. Então, assim, né, esses termos eles não vão ser eliminados, os termos gerais, porque você incluiu o termo mais específico. Por isso que existe a regra na política, você vai sempre indexar pelo termo mais específico. Não existindo um termo mais específico, você combina dois, né, gerais ou mais que você precisa para dar aquela ideia semântica que você quer representar, né? Mas o ideal para a questão de coerência e para ficar mais fácil para o indexador, e pelo menos a minha opinião, ainda mais para uma pesquisa igual que a gente tem aqui na GDI, que precisa ser muito exata, muito precisa, o ideal é que a gente construísse sempre os termos o mais específico necessários, tá? Na hora da recuperação. E ainda com relação à coerência, né? Aí a norma fala que incluir a remissiva para o termo simples se o termo composto não for o aprovado. Bom, é uma solução também, né? Então você vai ter lá, você vai criar o termo específico, vai torná-lo não autorizado e vai remeter para a combinação dos dois termos mais gerais. Mesma coisa, por exemplo, segurança rodoviária, use rodovia segurança. Eu particularmente não acho que essa seja a melhor solução, não, né? Eu prefiro criar o termo mais específico, mesmo que existam poucos documentos para representá-lo. É lógico que depende da quantidade de novos documentos que surgem no âmbito daquele thesaurus, porque se surgem muitos, aí vai encher demais, o thesaurus vai ficar muito grande, não vai dar certo realmente, né? Mas é uma solução que funciona, e é uma coisa que a gente não faz aqui, por exemplo, a gente não tem o costume de criar termos específicos, como não autorizados, e remeter o seu uso a dois termos, a combinação de dois termos mais gerais. A gente precisa empregar isso mais daqui para frente, né? E eu acho que a gente não faz isso também, talvez por desconhecimento, eu acho, dessa possibilidade de organização da informação, tá? Da organização de gestão do thesaurus. Indexação pelo termo mais específico, né? O que eu já tinha comentado, então vou passar isso aqui bem rapidamente. Então, quando não for possível anular o conceito complexo, né, deixar claro na política a utilização do termo mais específico. É uma solução, né? Na verdade, eu dei duas soluções para resolver o problema. A primeira solução é você anular o termo específico, né, e no thesaurus fazer uma remissiva para a combinação dos dois termos mais gerais, ou então você faz o que? Você inclui, você vai precisar desses três termos, não tem como você abrir mão, mas você deixa claro na política que
a indexação deve ser pelo termo mais específico, né? E aí, essa indexação por tesauros, software de gestão, ela está errada, tá? Ela não pode, embora o indexador, o tesauros, possibilite você fazer uma indexação utilizando os dois termos porque eles são autorizados, ela está errada sob o princípio da especificidade. Você não utilizou o termo mais específico no momento da indexação. Outra questão, não permitir pré e pós-coordenação, né? Que é a questão de você evitar a possibilidade de pré-coordenar ou pós-coordenar os termos com o mesmo valor semântico ao mesmo tempo, tá? Bom, aqui eu nem sei, pra falar a verdade, eu estava querendo falar aqui dessa questão de a gente sempre criar, se a gente já tem, né, um termo específico, a gente vai tender a sempre criar o termo específico. Então, se a gente tem aqui software de gestão de tesauros, o ideal é que, se aparecer um software de gestão de arquitetura, que a gente crie o termo software de gestão de arquitetura, para manter a coerência entre os termos específicos aqui, né? Nem é uma questão, eu acho, de pré-coordenação e pós-coordenação. O exemplo não foi bom, porque aqui a gente não tem, né, no caso, sintagmas diferentes para a gente combinar aqui e dizer que é pré-coordenado. É claro que a gente analisando friamente, né, a gente entendendo que um termo composto que também seja conceito complexo, ele vai ter uma determinada ordenação. Então, quanto mais complexo se torne o seu termo composto, é uma espécie de pré-coordenação se você estiver fazendo isso no tesauros, né? Tudo bem, você está pré-coordenando termos que se referem ao mesmo sintagma, mas é uma pré-coordenação. Mas, para efeito de estudo aqui, é melhor a gente considerar a questão dos sintagmas mesmo. Quando a gente está, vamos assim dizer, juntando palavras que pertencem ao mesmo sintagma, a gente está construindo conceitos complexos. Se a gente está tratando de sintagmas diferentes, são termos complexos, são conceitos complexos também, mas aí sim, pré-coordenados. Há uma pré-coordenação. Mas vamos tentar assim afastar esse conceito de pré-coordenação dessa noção de conceitos complexos quando eles se referem aos mesmos sintagmas. Simplesmente para facilitar o nosso entendimento mesmo. E a questão da especificidade, né? A introdução de conceitos complexos, seja por termos simples ou termos compostos, tende a aumentar a especificidade. Isso que eu tinha comentado, né? Quanto mais complexo a gente vá tornando o termo composto, ou seja, a gente vai incluindo no termo composto muitos conceitos, tá? Outras palavras, e cada palavra se remete a um conceito, a gente vai especificando aquele conceito. Por exemplo, tem degradação, a gente pode ter depois biodegradação, degradação química, degradação geologia e por aí vai. Então é um princípio de especificidade. E se não for necessário termos complexos muito específicos, o ideal é que sejam feitas remissivas para o conceito geral, né? Aqui no caso, optou-se pela não combinação, tá?
eu tinha mostrado no exemplo anterior uma combinação entre termos gerais que desse a noção semântica de segurança rodoviária, tá? Mas vamos supor que no Tesaurus não tenha essa noção, não tenha segurança, e você não acha que seja necessário criar, tá? Ou segurança tem alguma coisa a ver, outro sentido semântico que não possa ser usado nessa construção da segurança rodoviária. Você vai remeter só para o imediatamente geral. Mesma coisa, software de gestão de tesauros. No fim, qual que é o núcleo, né? É tesauros, então você vai remeter para o tesauros. Né? Aí, na hora de você fazer essa remissiva, né? Do termo, dos conceitos complexos para o conceito, né, um termo geral, você vai usar sempre, tentar abstrair do conceito complexo o núcleo, né, o núcleo que vai te orientar para onde que você vai fazer a remissiva. Mas eu particularmente não gosto muito também dessa construção, embora ela seja possível e às vezes ela seja necessária, tá? Quando a gente está organizando, chega num ponto que a gente não tem como fugir um pouco da gente ter que remeter um conceito complexo. Aqui está até errado, eu coloquei termo complexo, mas conceito complexo para o termo geral dele, tá? E aí o termo geral do núcleo, termo geral que representa semanticamente o núcleo do conceito complexo. Bom, núcleo e modificador. Se o núcleo do conceito possui mais de um modificador, pode ser dividido. É o que a gente tinha comentado, né? Então, eu posso optar por construir, né, no meu vocabulário controlado, câmeras subaquáticas de cinema, ou eu posso dividir em câmera subaquática em câmera de cinema. E aí eu vou combinar isto na indexação. E a questão quando você tem sintagmas distintos, né? Então, se o termo possuir sintagmas distintos, ele também pode ser dividido. Tá lá, legislação sobre educação física para crianças, né? Eu posso dividir, não preciso ter esse termo desse tamanho, né? Eu posso ter legislação, educação física e crianças e combinar isto na hora de indexar. Esse é até melhor, porque tá vendo que quando a gente constrói conceitos complexos dentro do mesmo sintagma, a gente está criando um conceito que ele não está, que ele é mais particular, ele é mais representativo de uma unidade semântica da natureza, tá? Agora, quando a gente começa a juntar termos de sintagmas diferentes, a gente já começa a perceber que a gente está criando termos específicos demais. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: quando a gente cria termos de um mesmo sintagma, esses termos compostos ou conceitos, termos compostos com conceitos complexos, mas todos os termos, todas as palavras pertencentes ao mesmo sintagma, a gente tem mais possibilidades de usar este termo que a gente criou para um conjunto maior de documentos semelhantes. O que não se aplica quando a gente começa a juntar termos de sintagmas diferentes. O termo acaba ficando específico demais e dificilmente vai se referir a mais de um documento, tá? Bom, mas isso é relativo, né? É mais uma... Eu não tenho como provar isso, porque eu nunca fiz uma pesquisa para ver se isso se aplica na prática, mas é mais uma sensação, tá certo? Mas quando você junta conceitos de sintagmas distantes,
a sensação que dá é que a cobertura que você vai dar para o documento é 1 ou 2 documentos, não passa disso. Você vai representar poucos documentos, né? Por isso que não vale a pena você ficar juntando termos de sintagmas diferentes, pré-coordená-los no Thesaurus. É melhor você fazer isso na indexação. Então, aí eu acho que é tranquilamente muito fácil a gente separar legislação, educação física e crianças, tá? Mesma coisa, manual, indexação, bibliotecas. Até porque a gente teria que, se a gente cria manuais de indexação para bibliotecas, todos os outros documentos que se referem a outros manuais, a gente fica meio que na obrigação de ter que criar o termo específico para esses documentos, embora sejam poucos documentos, né? Confecção de sapatos no Brasil, né? Enfim, mas tá vendo? É sempre uma questão subjetiva, é sempre uma questão que demanda a gente sentar e negociar e a gente tentar optar por um caminho, mesmo que a gente não saiba se esse caminho é o melhor e se esse caminho vai dar certo. Um exemplo é isso, por exemplo, nós temos que definir na política, nós vamos criar termos compostos, com conceitos complexos, com sintagmas diferentes, né? E se a gente partir por essa linha, a gente tem que ter uma coerência a partir dali para frente, da gente sempre criar, né? Então, nosso Thesaurus, então, ele vai ser pré-coordenado, a gente vai pré-coordenar mesmo e a gente vai ter que decidir sempre quando a gente for criar um termo, quando surge um documento com, né, uma representação nova. Mas não existe uma fórmula acabada, né? Não existe uma regra específica. A gente vai ter que escolher aquele caminho meio nas cegas. A gente vai achar, ó, o melhor caminho não é a gente pré-coordenar o termo. A gente vai coordenar na pós, né? A gente vai coordenar na indexação. E a gente vai manter aqui os termos divididos. Mas é uma decisão, é uma escolha, tá? E o conflito com a relação hierárquica. Se o termo composto é formado pelo todo e suas partes, ou pelo seu gênero e espécie, ele pode ser dividido, né? Por exemplo, árvore frutíferas de macieiras. Você pode colocar na árvore frutíferas, macieiras como termo específico. Motores de aeronaves, né? Aeronaves, motores, né? O todo e a parte. Raízes de árvores, árvores, raízes, né? A parte da árvore, que eu tinha comentado. Termo geral, árvore frutífera. O termo específico, árvore frutífera de macieira, ou então você só coloca a macieira. Se você acha necessário repetir, não tem problema também, né? Dependendo do seu vocabulário controlado, depende muito do sistema de recuperação. Se você tem um sistema de recuperação que ele permite buscas gerais ou específicas, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que eu estou querendo dizer com isto? Eu quero fazer uma busca por todas as árvores frutíferas. Vamos supor que o termo específico é só macieira. E na hora que eu fiz a indexação, era sobre maçãs, eu só usei macieira. Quando eu fizer uma busca por todas as árvores frutíferas, a macieira tem que vir. Mesmo que o termo ele não apareça na indexação, mas o sistema tem que permitir com que eu pesquise pelo termo geral e por todos os termos específicos que estão embaixo dele. Se o sistema não permite fazer essa busca automaticamente, o ideal é que eu construa realmente termos complexos, né, fazendo essa relação entre o termo geral e o termo específico no mesmo termo. Isso não é problema você criar isso em um Thesaurus, né, se permitir com que você consiga fazer o quê? Buscas gerais e específicas ao mesmo tempo. Essa é a questão, né? Se eu quero buscar todos os documentos que tratam sobre árvores frutíferas, que trata sobre abacaxi, que trata sobre morango, laranja, maçã, eles têm que vir, mesmo que eles não tenham a palavra árvore frutífera na indexação.
Essa é a questão. E a mesma coisa vale para o motor de aeronaves, árvore, raízes de árvores, né? O ideal é que você não precise criar termos, né, com essa junção de termo geral e termo específico, porque isso, assim, é um pouco de conflito realmente com a própria relação hierárquica, né? Porque você está estabelecendo nessa relação aqui que a gente havia comentado da sintaxe, né? No âmbito da sintaxe, que é a questão da pré-coordenação e pós-coordenação, dos sintagmas, você está estabelecendo ali uma relação que seria a priori e mais corretamente uma relação hierárquica, que está no âmbito da semântica, né? Então há uma coisa conflitante aqui, mas se isso for permitir maior precisão nas buscas, vale a pena você fazer isso. Não tem problema, a norma não vai te proibir de fazer isso. E a questão da familiarização do termo, né? Quando o termo composto ele tornou-se tão familiar no uso comum ou na área do conhecimento, a divisão dificultaria a compreensão. Aí é claro, né? Se o termo já se estabeleceu, não tem por que a gente dividir. Não tem por que a gente ter, por exemplo, defesa e outra palavra, consumidor, né? A gente vai ter o termo defesa do consumidor. Provavelmente, a gente vai ter o termo defesa e vai ter o termo consumidor também. No nosso tesaurus, provavelmente vai ter, né? Vai ter defesa e consumidor separado e defesa do consumidor junto. E aí o princípio é aquilo que a gente já havia comentado. Você vai usar a defesa do consumidor porque é o mais específico, né? Arquitetura e urbanismo, mesma coisa, pessoa com deficiência, identidade de gênero e por aí vai. Então, quando esses termos eles surgem na linguagem natural, a gente precisa incluí-los na linguagem documentária, né? E não dividi-los. Nomes próprios. Aí é moleza, né? A gente nunca vai dividir nome próprio, né? Organização das Nações Unidas, Organização Mundial da Saúde, OMS, está muito em voga, e o IBICT, né? Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, embora a gente queira dividir, né? E é interessante aqui porque esse título, por exemplo, Instituto Brasileiro de Informação, Ciência e Tecnologia, a gente poderia até enxergar aqui, se fosse um termo composto, como uma pré-coordenação, porque está cheio de sintagma diferente, né? Mas nome próprio não tem isso, tá? Isso aqui representa uma organização, uma empresa, né? E eu acho que por último, né? Está acabando, questão da frequência de uso, né? Então pode-se criar um termo candidato e acompanhar a frequência de seu uso e a importância que terá para a comunidade a qual se destina, tá? E aí você avalia se vale a pena você ter o termo complexo, né? Ter o termo composto, ou se você melhor dividir o termo, tá? Se é melhor você ter ele separado. Uso e ocupação do solo, avaliar, por exemplo, se vai manter esse zoneamento, edificações separado, né? São escolhas. Há a possibilidade de você fazer isso, né? E realmente é isto. Esse é o fim. Bom, espero que tenha ficado claro. Lembrando sempre que aqui estão mais diretrizes, algumas, né, noções do que a gente pode ou não pode fazer, mas é muito mais um direcionamento, né? E são escolhas que a gente vai ter que fazer. Inclusive, para, né, a gente tá com o direcionamento estratégico agora, né, que é a indexação institucional. A gente provavelmente vai precisar mexer tanto na política como no manual de indexação, né? Isso vai trazer algum impacto para as nossas atividades. E neste momento a gente vai precisar repensar realmente o papel do nosso tesaurus e como que a gente vai estruturar esses termos, né? A gente vai optar por criar termos compostos, né? Conceitos complexos,
Ou a gente vai manter o Tesaurus do jeito que ele está, eu diria que hoje a gente não tem termos, a gente tem pouquíssimos, vamos assim dizer, termos muito compostos, a gente tem poucos, né? A maior parte dos nossos termos compostos, eles possuem conceitos simples, né? Então a gente vai ter que pensar isto também. Bom, me despeço para que esse vídeo não fique tão grande como os outros e até o próximo vídeo. No próximo vídeo eu vou tratar das nossas regras específicas. Eu vou trazer um resumo do manual de gestão e modelagem do nosso Tesaurus e vou tratar um pouquinho também, dar uma contextualização do grupo de trabalho, que é o comitê gestor do Tesaurus, tá? E aí já no próximo eu entro na parte propriamente dita do STH, aí eu vou fazer um vídeo tutorial, né? Criar uns termos, fazer os relacionamentos, ensinar a utilização da ferramenta do STH e espero terminar com um passo a passo de como a gente vai modelar os conceitos que já existem no nosso Tesaurus, né? Então, me despeço, até o próximo vídeo.